Olá, segunda série. Bom, vamos retornar aqui para as nossas aulas de hidrostática. Hoje, nessa aula 5, nós vamos ver o princípio de Arquimedes, que se encontra lá na página 51 da nossa apostila, tá? Então, o que o Arquimedes ele verificou? Olha só, imagina que eu tenho um recipiente, tá? Dentro do recipiente tem um certo fluido. Lembrando que fluido pode ser qualquer líquido ou qualquer gás. Aqui vamos considerar a água, tá? Essa água, ela ocupa um certo nível desse recipiente. Quando eu coloco um corpo lá dentro desse recipiente, o que acontece com o nível da água? Sobe. Está aqui, né? Subiu o nível da água. O que o Arquimedes verificou? Olha só, um objeto completamente submerso sempre desloca um volume de líquido igual ao seu próprio volume. Então, esse volume aqui deslocado é exatamente o volume desse corpo que você colocou lá dentro, tá? Isso foi um dos princípios mais importantes que o Arquimedes verificou. Bom, hoje vamos um pouco além. Olha só, será que eu posso calcular a força desse fluido? Sim. Então, a força do fluido é o que nós vamos chamar de empuxo. Isso mesmo, tá? Mais uma força aqui. Então, empuxo é a força que um fluido vai exercer em um determinado corpo. Então, lembrando que esse fluido pode ser água, pode ser qualquer gás. Imagina aqui que eu tenho um corpo, tá? Essa bolinha aqui, eu vou colocar dentro de um recipiente com água. Isso aqui é água, tá? Tem água aqui dentro. Bom, esse corpo aqui, ele está o quê? Sendo influenciado pelo campo gravitacional. Ou seja, existe uma força-peso apontando para o centro do planeta. Tá? Mas existe uma outra força aqui. Essa água vai tentar expulsar esse corpo. Então, essa água, tentando expulsar esse corpo, vai exercer forças em todas as direções desse corpo aqui. Mas ele vai conseguir expulsar para qual direção? Qual o sentido? Para cima. Essa força para cima, vertical para cima, é o que nós chamamos de empuxo. E esse empuxo é a força que essa água está fazendo nesse corpo, tentando expulsar esse corpo. Você já observou, quando você vai numa piscina, vai na praia, leva uma bola, tenta colocar a bola submersa, a bola tenta sempre o quê? Emergir. Então, isso é o empuxo. É a força que a água está fazendo para expulsar o corpo. Deu para entender? Tá? Então, no balão também vai acontecer. Ah, mas no balão não tem água, mas tem o quê? Tem gás. Então, o empuxo é a força exercida por fluidos. Esse fluido pode ser líquidos ou gases. Tudo bem? Bom, mas você sabe que a física a gente vai ter que equacionar as coisas, né? Então, vamos lá. Nessa condição aqui, vamos considerar uma condição de equilíbrio, tá? O que é uma condição de equilíbrio? O peso é igual, o módulo do peso igual ao módulo do empuxo. Então, o que eu vou fazer aqui? Escrever aqui, ó, peso igual ao empuxo. Mas quem é peso? Já sabemos lá do ano passado que peso é massa vezes gravidade. Então, coloquei aqui, ó, massa vezes gravidade é igual ao empuxo. Mas, olha só, será que eu posso escrever essa massa em função da massa específica? Então, aqui, ó, nós vimos isso nas aulas anteriores. A massa específica, que eu represento por essa letra grega ρ, é igual à razão da massa dividido pelo volume. Isolei a massa. Coloquei o volume para o outro lado, ficou o quê? ρ vezes V igual a M. Coloquei aqui, ó. ρ vezes V é igual a M. Então, vezes gravidade vezes o empuxo. Vou só girar a equação. Coloquei aqui, ó. Empuxo é igual a ρ VG. Mas cuidado. Essa força é a força de quem? Do fluido. Do fluido que está aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó, densidade, ou seja, massa específica de quem? Do fluido, tá? Vezes volume. O volume, o que é esse S aqui? Volume submerso. Claro, porque esse corpo aqui, ele pode estar completamente submerso ou parcialmente submerso. Então, o volume que vai entrar aqui não é o volume
total do corpo, é o volume que está dentro do fluido. Tem que prestar atenção nisso, tá? Então, se eu tenho um corpo parcialmente submerso e apenas a metade do volume está dentro da água, o valor que vai vir aqui é a metade do volume do corpo. Tem que prestar atenção nisso, tá? Vezes a gravidade. A gravidade, nós estamos careca de saber que é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa equação aqui é uma equação muito importante e tem que saber lidar com ela, tá? Saber o que cada coisa significa. Vamos lá novamente. O empuxo vai ser igual à massa específica de quem? Do corpo ou do fluido? Do fluido, vezes o volume que está submerso. Se 1/3 estiver submerso, você vai ter que ver o volume dividido por 3. Se 1/4 estiver submerso, você vai ter que ver o volume dividido por 4, tá? Vezes a gravidade, tá? Então, o empuxo é ρVg. Cuidado que o ρ é do fluido e o V é o volume que está dentro, que está submerso. Está aqui, ó. É o empuxo. Empuxo, eu falei que é o quê? Força. Se a força é dada em newtons. Aqui é massa específica. A massa específica do fluido, que massa específica é massa dividido por volume, então a unidade vai ser quilograma dividido por metros cúbicos. E o volume do corpo que está submerso é dado em metros cúbicos, tá? Isso daqui no SI. Então, essas unidades estão no SI, no Sistema Internacional de Unidade. Tudo bem? Então, sempre tem mais uma força agora para vocês colocarem aí na agenda de vocês. Força de fluido se chama o quê? Empuxo, tá? Então, vamos avançar. Bom, condição de flutuação. Olha só. Então, eu sei se um corpo vai afundar ou vai boiar, ou vai flutuar, em relação a essa grandeza aqui, que é o peso aparente. O peso aparente é o peso do corpo menos o empuxo. Então, peso aparente é o quê? Peso menos empuxo. Tudo bem? Aqui, olha só, o corpo está afundando. Se o corpo está afundando, opa, o peso desse corpo vai ter que ser o quê? Maior do que o empuxo, tá? Se o corpo estiver boiando ou subindo, significa o quê? Que a força que está para cima vai ter que ser maior que a força que está para baixo. Nesse caso aqui, ó, o empuxo vai ter que ser maior do que o peso. Tudo bem? É tranquilo, né? Ó, então, corpo submerso. Corpo submerso significa o quê? Peso maior que o empuxo. Corpo flutuando, empuxo maior do que o peso. Tudo bem? Certinho? Então vamos avançar. Bom, olha só. Então tem essas três condições aqui. Observe que eu coloco um corpo no fundo de um recipiente com água. Esse corpo pode acontecer três coisas com ele. Ou ele pode afundar. Se eu coloco aquele no fundo, ele vai ficar aqui no fundo, ó. Coloca aquele no fundo, coloquei no fundo, ele fica aqui no fundo, ou ele sobe um pouquinho, fica em equilíbrio exatamente no meio do recipiente, ou ele sobe mais. Raciocina comigo, olha só, se ele ficou no fundo, significa que a força ou as forças que estão para baixo vai ter que ser igual ao empuxo. Nesse caso aqui, quando ele encosta no fundo, existe uma força de contato. É o que nós chamamos de força normal. Então, vai existir mais uma força aqui apontando para cima, tá? Mas esse aqui é outro caso. Então, olha só. Se o corpo ele ficar aqui em equilíbrio, nós já vimos isso. O empuxo é igual ao peso. Se o corpo ele subiu, o empuxo é maior do que o peso, tá? Então, empuxo maior que o peso, ele sobe. Esses dois casos iguais, ele fica em equilíbrio. O peso maior, ele desce. Tem que prestar atenção nisso. Agora, vamos analisar melhor esses casos aqui. Chama isso daqui de primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Raciocina comigo. Nesse primeiro caso, eu tenho que o empuxo maior que o peso. Então, vou colocar na equação. Quem é o empuxo? Massa específica do fluido, volume submerso vezes gravidade. Tem que ser maior que o peso. Quem é um peso? Massa vezes gravidade. E aqui apenas desenvolver a equação. Então, coloquei a massa específica do fluido, volume submerso vezes gravidade, maior que
massa específica do corpo, volume do corpo, vezes gravidade. Vou considerar que esse corpo está completamente submerso. Por quê? Porque eu posso cortar esse volume com esse volume, gravidade com gravidade. Quando eu faço isso, ficou apenas o quê? Que a densidade do fluido vai ser maior que a densidade do corpo. Opa! Então, se um corpo flutuar, se um corpo boiar, qual é a condição que tem que ser satisfeita? A densidade do fluido maior que a densidade do corpo, ou a massa específica do fluido maior que a massa específica do corpo, tá? Então, para agora de falar, um corpo está boiando porque ele é leve. Não. Por quê? Se está boiando, por quê? Porque a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo. Se um corpo está em equilíbrio, exatamente no meio do recipiente, significa o quê? Que as densidades são iguais. Ok? Agora, se um corpo afundou, eu vou fazer o mesmo procedimento, mas vou trocar esse sinal aqui, né? Então, significa o quê? Que o impulso é menor do que o peso. Então, se um corpo afundou, significa o quê? Que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, ou a massa específica do corpo é maior que a massa específica do fluido. Então, se um corpo afunda dentro de um recipiente com fluido, para dizer que ele afundou porque ele tem um peso muito grande. Não. Ele afundou porque a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Tudo bem? Bom, vão ficar alguns exercícios para casa, tá? E até a próxima aula.